Sabe esse adesivinho aqui que você já viu na capa de alguns álbuns? Hoje eu vou te contar a história de onde surgiu isso daí e por que ele foi originado graças a bandas como Iron Maiden, Judas Priest, Twisted Sister, dentre outras. Meu nome é Rodrigo Clark e vamos falar de rock and roll. Hoje a gente vai falar dessa tarja aqui que existe na capa de alguns álbuns, geralmente álbum que fala palavrão, tal, você já deve ter visto talvez em álbum de rap, só que isso daí foi originado do rock e do heavy metal. Lembra que recentemente a gente falou sobre The Number of the Beast e que esse disco causou bastante polêmica na Inglaterra e principalmente nos Estados Unidos, que tem um histórico de conservadorismo maior. Então, por causa do Iron Maiden e de outras bandas como Judas Priest e o Twisted Sister, começou a rolar um rebuliço muito grande de um grupo conservador, né? Aqueles tradicionais defensores da moral, começaram a acusar bandas dos anos 70 e 80, como Black Sabbath também, de satanismo. O que essa galera achou, geralmente grupos religiosos, né? Eles acharam que na hora que isso fosse levado a público, porque isso chegou, né, virar uma discussão pública, eles acharam que os roqueiros iam recuar e isso ia acabar com a carreira deles. Isso porque eles achavam que os roqueiros eram pessoas brutas e ignorantes. Só que acontece que isso acabou trazendo uma publicidade muito maior para essas bandas. E curiosamente, a ignorância, a intolerância não veio dos roqueiros, mas sim desses grupos opositores. O Bruce Dickinson chegou a comparar essa caça às bruxas ao macartismo lá dos anos 50. Isso porque teve uma senhora chamada Tipper Gore, que é a esposa daquele ex-senador americano, ex-presidente também, ex-vice-presidente, aliás, chamado Al Gore. Essa mulher resolveu encampar uma batalha contra essas bandas de rock. E iniciou-se uma investigação, um movimento de investigação dessas bandas de rock, e foi criado um comitê chamado Comitê dos Recursos Musicais dos Pais. Assim, defesa da família, da tradição, da moralidade, aquele blá 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 todo que parece que sempre existiu. Então figuras como Judas Priest, o Ozzy Osbourne, o Dee Snider, Twisted Sister, entre outros roqueiros, eles foram perseguidos publicamente. E não só isso, eles também foram investigados e até julgados, cara. Teve processo disso. Só que todos esses indiciados acabaram sendo absolvidos. E o máximo que se conseguiu foi a estipulação desse adesivo aí nas capas de discos e CDs e tal. E o que está escrito é o seguinte: advertência aos pais, conteúdo explícito, né? Parental Advisory, Explicit Content. Antigamente, no começo, não estava escrito conteúdo explícito, mas sim letras explícitas, né? Seria Explicit Lyrics. Eu tenho, inclusive, olha só isso aqui, uma fita cassete do Skid Row, uma fita americana, né? Fita importada, e nessa fita tem esse adesivo aqui, ó, olha só. Velhão, né, cara? Eu sou velho, então essa fita aqui também é velha. Foi uma das primeiras aquisições que eu tive de rock, né, de música de maneira geral, era essa fita aqui do Skid Row. Tinha esse adesivo e esse aqui me chamou a atenção, tá até saindo aqui. Esse aqui ainda é o antigo, né, tá escrito Explicit Lyrics, mas ele depois passou a ser o Explicit Content, quando você viu aqui, nessa figura aqui do lado. Agora, uma história curiosa que rolou nessas audiências, nesses julgamentos públicos, foi com o Dee Snider. Tinha uma música do Twisted Sister que falava de mutilação e sadomasoquismo e tal. E essa Tipper Gore chegou e falou: você fez essa música tá dizendo isso. E aí ele disse que não, o guitarrista escreveu essa música porque, na verdade, ele sofreu um acidente e tal, e aí passou por uma cirurgia, e todos esses objetos cortantes e tudo mais fazem referência a essa cirurgia. E ele ainda falou o seguinte, que se ela tinha visto sadomasoquismo na letra, era provavelmente porque era isso que ela queria ver. Ele conseguiu um desconforto geral ali no Congresso. Você sabia dessa história? Se você gostou dessa história, deixa o seu like aqui. Não se esqueça de fazer sua inscrição aqui no canal se você ainda não fez. Aqui a gente tem histórias sobre rock. Com certeza você vai gostar. Você e seus amigos que têm bom gosto também. Então já compartilha esse conteúdo com pessoas que vão gostar dessa história. Não se esqueça de acompanhar aqui os próximos vídeos. Eu te vejo na próxima, só no Gesto Rock and Roll.